Bom dia, eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Salvador. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que fez o céu e a terra, Deus que habita no meio dos santos. Pai, no seu nome, paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. No seu nome, força negativa tem que bater em retirada. No teu nome, Deus, obra de macumbaria, obra de bruxaria, obra de feitiçaria tem que ser destruída em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje é 5 de junho de 2025, quinta-feira. Estou numa feira aqui na rua 13 de maio, ministrando a palavra do Senhor e praticando o ide e vinde. O Senhor nos pediu para nós pregarmos a palavra a toda criatura terrestre, terráquea, e pregarmos a palavra em todos os campos, todas as cidades, todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, serve e serva, amigos e amigas, abriremos as nossas Bíblias em Ezequiel 37, no versículo de número 1 ao versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu os sabeis. Então me disse, ao Senhor respondeu: profetiza sobre estes ossos. Disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. E porei certos nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e viverei. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como você me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada ossos nos seus ossos. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza o filho do homem, e dizem ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetiza como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grandioso e extremo. Oh glória! Amados irmãos, esses ossos secos que estavam no vale sequíssimo, esses ossos secos, esses ossos representam toda a casa de Israel e todas as nações de Israel e Judá. Amados irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem de Ezequiel, nessa passagem de vale dos ossos secos, o que mais me chama
atenção ao que o Senhor diz. O que o Senhor diz é muito forte. O que a palavra de Deus relata, o que a Bíblia nos revela neste versículo. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa fabulosa e maravilhosa que o Senhor diz. E o Senhor levou em espírito humano no meio dos ossos secos. Mas no levar, o Senhor passou do início até no meio. O que eu aprendo? O Senhor me levou do início dessa calçada até no meio. Mas do meio para lá, eu que tenho que ir. Eu que tenho que continuar orando, clamando o Senhor, para o Senhor estar comigo. Porque até aqui no meio, o Senhor me trouxe. Mas só que existe um equívoco, um ponto fundamental. Olha o que o Senhor disse. E você tem que andar ao redor desse vale, ao redor desses ossos secos. Então o que eu aprendi? O Senhor quer que nós levantamos da nossa cama, oramos, clamamos a Deus, pedimos segurança, pedimos que Deus nos acompanhe e que Deus derruba toda a barreira do inimigo, que Deus nos abençoa, que Deus nos proteja de toda seta maligna, de todos os maus pensamentos que desviam a nossa conduta da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus jamais nos abandonou. Olha o carro. Jamais nos abandonou. É nós que abandonamos a Deus. Porque Deus deixou um equívoco ali. Levei o profeta Ezequiel do início até no meio do vale. E daí para lá Deus abandonou ele? Não. Dali para lá é que ele tem que se manter na presença de Deus, para o Deus vivo continuar guiando ele. É a mesma coisa de um avião de viagem internacional. Tem o piloto e o copiloto, não tem? Quando eles vão lanchar, ou eles vão almoçar ou jantar, eles não colocam o avião no piloto automático? Coloca. Mas esse piloto automático, ele consegue levantar o avião e descer? Não. Ele consegue manter ele lá em cima, com 2 vigias. A mesma coisa é o Espírito Santo tem na nossa vida. Até ali Deus levou, no meio dos ossos secos. Mas dali para lá, depende dele continuar na presença desse Deus, andar junto com esse Deus, amar esse Deus, honrar esse Deus, confiar nesse Deus, orar nesse Deus, ter fé nesse Deus, para poder ser bem sucedido na missão que o Senhor deu a ele. Mas quando nós olhamos com transparência, nós com os olhos humanos e mesmo com os olhos espiritual, tem muitos que ainda fica abismado, fica pasmado, fica pensando o que é que o profeta Ezequiel queria no meio do vale, um vale numeroso do tamanho desse Valadares, que a Bíblia relata, cheio de ossos secos, que seria a casa de Israel, e o povo de Israel, e o povo de Judá. O que é que ele queria no meio desses ossos secos? Olha, o profeta Ezequiel, ele estava no meio do vale. Bom dia, neném, que Deus abençoe você e família, esposa, seu trabalho, seu pai que é meu amigo demais do jardim. Aleluia, glória. Mas quem olha aí, quem olhava no meio do vale, aquele monte de osso seco, aquele mau cheiro danado, aquele cheiro horrível, terrível, no meio do vale. Aí lá
lá está um ser humano, lá está um profeta Ezequiel, andando no meio daquele vale, no meio daqueles ossos secos, andando para a direita, para a esquerda, da esquerda para a direita, para frente, para trás, andando ao redor, igual eu estou andando ao redor, de volta dessa tampa, e profetize e fale, levanta a mão. Será que aquele homem é um abutre? Será que aquele homem é um urubu para estar no meio desses ossos secos, nesse mau cheiro danado? Será que esse homem está com a sua sanidade mental perfeita? Ou esse homem é louco, é doido para estar no meio desse vale, no meio desses ossos secos, no meio desse cheiro danado, que ninguém consegue nem andar sentindo a podridão desse cheiro, desses ossos secos, e esse homem está aí? Amados irmãos, quando Deus levanta um humano, levanta um profeta, ou quando Deus levanta um apóstolo, ou quando Deus levanta um homem de Deus dele, ele não procura um capacitado, mas já capacitou aquele humano, e também com toda a logística, com toda a permanência naquela missão que o Senhor deu. Qual é a missão que o Senhor deu? Levantar aqueles ossos secos. Aquele cheiro não contaminava o profeta Ezequiel, porque Deus estava com ele. Deus levou ele no início, colocou no meio daquele vale. E um vale não é pequeno, é do tamanho de um Valadares desse. E está ele lá profetizando. Aí o Senhor disse: profetiza esses ossos secos, da forma que eu estou dizendo, que eu colocarei ossos com ossos, ossos sobre os ossos. Agora imagina, milhares de pessoas mortas, jogadas num vale, os ossos todos. Olha a extraordinária, olha como Deus é extraordinário. Os ossos todos eles misturados, todos. Tinha osso de gente, ser humano com 1,50 m, com 1,70 m, com 1,90 m, com 2 metros, porque os homens naquela época era muito grande, era numeroso mesmo, tinha de 2 metros, 2,10 m, tudo misturado naquele meio. E quando profetizou, bom dia meu querido, Deus abençoe o senhor em trabalho e família. Na hora que o Senhor disse, profetiza sobre o nome do homem, do filho do homem, ó, Ezequiel já falava em Jesus lá atrás, há 3.000 anos atrás, antes de Jesus ser um verbo e se transformar em carne e habitar entre nós, já existia Jesus, que o Espírito de Deus girava e balava sobre as águas. Sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Olha o que Ezequiel disse. Olha o que Deus disse para Ezequiel: profetiza ao filho do homem, que eu juntarei ossos com ossos. Oh, glória a Deus. Cada osso no seu devido corpo. Cada corpo receberá braço, perna, costela, pescoço, natural que era teu. Olha o poder de Deus, olha que algo extraordinário. Quem tem a presença de Deus na sua vida, quem confia naquele Deus de Israel, quem busca a sua bênção naquele Deus, quem pede proteção àquele Deus, quem anda com aquele Deus, está sempre protegido. Ninguém consegue derrubar quem serve a Deus. Quem serve a Deus está sob a couraça da justiça de Deus. Não consegue queda, porque quem ergue é Deus. Nosso pilar é Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Quem dá proteção é Deus. Quem dá estratégia de vida é Deus. Quem coloca os nossos filhos alinhados dentro da nossa casa é Deus. Quem dá sabedoria aos nossos filhos é Deus. Quem mantém o nosso casamento, nosso relacionamento mil maravilha é Deus, igual o meu. Sou casado, bem casado com a nenenzinha, vivo bem, vivo tranquilo,
porque eu vivo o que Deus criou lá no Jardim do Éden. O casamento de um homem e uma mulher, respeitando ela como mulher e ela me respeitando eu como esposo dela. Nós vamos viver conforme os mandamentos das leis da criação de Deus. Por isso que eu sou feliz mais ela, porque eu guardo Deus no meio do meu relacionamento. Deus está sempre na minha direção. Todos que colocam Deus na direção das suas coisas, a sua vida é maravilhosamente bem, porque quem governa é Deus. Quem dá o veredito final do que eu vou fazer é Deus. E que a minha esposa vai tomar uma ação para fazer é Deus. Primeiro ela consulta Deus, depois ela faz a nenenzinha. Primeiro eu consulto Deus, depois eu faço. Aí, amados irmãos, os ossos se juntaram, ossos por ossos. Aí vem, o Senhor diz: profetiza agora, em nome do Filho do Homem, que eu vou pôr nervo nesses ossos. E profetizou: Senhor, coloca nervo nesses ossos. E os nervos se juntaram. Quando esses nervos, amados irmãos, se juntaram, sabe o que aconteceu? Houve um grande ruído, um grande barulho no vale de ossos secos. Se ajuntaram todos os nervos. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa imensa e maravilhosa aquele vale de ossos secos. Para muitos tinha um mau cheiro danado. Para muitos o profeta era louco. Para outro o profeta é urubu. Para outro, aquele profeta Ezequiel era um abutre que estava no meio daqueles ossos secos, caçando o que ali? Ali não tem espírito nenhum, ali só tem doença e mau cheiro. O que é que ele está fazendo aí? Eu sei, fazendo o que Deus mandou e doutrinou, e que Deus guiou ele para aquele vale daqueles ossos secos. Aí quando ele olhou, Senhor, temos os ossos, temos os nervos, profetiza a carne, Filho do Homem, que dê a carne para esses ossos. O Senhor mandou a carne. Aí ficou ossos com ossos, músculo, nervo, faltou a carne, Deus deu a carne, agora o espírito. Amado irmão. Aí o Senhor voltou de novo e disse: profetiza para o Filho do Homem, para que nasce e venha o Espírito a cada um desses homens que estão no vale de ossos secos. Quando ele profetizou, o Senhor mandou o Espírito para cada um no seu corpo real de cada um. Mas primeiro teve uma ventania nos quatro cantos do vale. Parece que eu estou vendo o vale balançar. Parece que eu estou vendo o chão tremer. Parece que eu estou vendo uma terrível ventania. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para frente e para trás. E aqueles ossos se juntando e virando um exército de gente, que era a casa de Israel. E representava também as nações de Israel e as nações de Judá. E aí, a potente e poderosa mão de Deus, Deus levou no vale dos ossos secos. Mas Deus não abandonou o profeta, porque Deus levou primeiro o profeta do início no meio, porque no meio o profeta não ia retroceder, no meio o profeta ia avançar, porque o profeta sabia. Quem estava com ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maior dos maiores, aquele que cura, faz prodígio, maravilha, coxa andar, cego enxergar, mudo falar. É aquele que não muda as pessoas, mas transforma do mal para o melhor. Ninguém
pode se sentir acima nem do mal e nem do bem, porque acima do mal e do bem só existe um. Só existe um. O Senhor acima de tudo e acima de todos, que somos nós, nos protegendo. Ô glória! O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é irresistente. Por que eu digo irresistente? Porque Ele não desiste de nós. Ele é insistente para que nós continuamos em sua presença. Porque o que resta para nós nesses últimos dias é a presença de Deus. Agora preste atenção no versículo de número 10. Eu profetizei com ele e me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E vieram e se puseram em pé. Um grande e extremo exército foi criado para defender e representar toda a casa de Israel e toda a nação de Israel e Judá. Senhor, neste momento eu levanto um clamor. Peço com o Senhor, Senhor, estende a poderosa mão do Senhor que já está estendida sobre essa feira, Senhor, para que esses feirantes, Senhor, continue dar continuidade, Senhor, trazendo os seus alimentos e sendo abençoados, suas verduras, todo aquele que tem o seu comércio, cada um com o seu comércio diferente, que o Senhor continue abençoando para eles se manterem de pé, para Ele suprir todas as suas necessidades, para Ele suprir sua ida e vinda para essa feira, Senhor. O Senhor sabe que eu não prego religião e nem praga de igreja, mas prego o Deus vivo que é o Senhor, que pode fazer um reboliço nessa feira. Todos os dias, todas as quintas, eles trabalham todos os dias. Que o Senhor faça um reboliço na vida de cada um aqui, nos abençoando, dando saúde, dando paz familiar e mantendo suas vidas financeiras em dia, porque só o Senhor tem essa força, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, peço que o Senhor abençoe também meu grande ministério de pregação volante, ministério de pregação de rua, o nosso evangelismo, Eloí também, evangelista que está comigo, Clodoaldo, cinegrafista, está sempre comigo, e peço que o Senhor arranque todo o mal que atravessar na vida do Eloí, na vida do Clodoaldo, e todo aquele que se levantar contra mim, que o Senhor derruba por terra. Eu nem preciso pedir, porque o Senhor já sabe o que eu necessito para me manter a obra, para me manter a obra do Senhor de pé. E peço que o Senhor abençoe a minha borracharia, o meu trabalho, aonde o Senhor me dá meu trabalho, meu sustento humano, meu sustento terráqueo e meu sustento físico. Mas também o Senhor me dá meu sustento espiritual, que me alimenta todos os dias. Glória a Deus, aleluia. E peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando o meu casamento, o meu laço matrimonial com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais. Bom dia. A Nenezinha, glória a Deus. Abençoa meus filhos, Salvador, Camila, Luciana. Abençoa meus 7 netos, porque o Senhor é digno de toda a honra, digno de todo louvor. Só o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia.